A paz do Senhor para todos que estão acompanhando aí o nosso canal, a família de Jesus. Que Deus venha te abençoar de uma forma gloriosa. Que o Senhor Jesus ele venha continuar abençoando aí a sua casa, abençoando aí a sua família, a sua vida, viu? Que a sua vida espiritual possa ser bênção nas mãos do Senhor. Você possa estar aí fortalecido no poder, na graça do seu amor. Que Jesus Cristo ele venha preencher o vazio que está aí no seu coração. Que o Senhor Jesus ele venha te capacitar, te ungir. Amém? E eu espero de todo meu coração que esteja bem com você e toda a sua família. Se não tiver, vai ficar, tá bom? Confie, creia somente, porque Deus, ele é o Deus que tudo pode. Eu quero deixar aí a paz do Senhor Jesus para todos. Porque aqueles que têm a paz, nós damos a paz. Se tiver a paz e você receber a paz, ela vai continuar aí no seu coração e na sua vida. Mas se você não quer e você rejeita, a paz que vem do Senhor, ela vai e ela retorna para mim novamente. Não é assim? Mas eu desejo de todo o meu coração que você aceite a paz do Senhor e que você tenha essa paz no seu coração, que excede de todo entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, que é a paz que vem direto do nosso Deus. Amém? Eu sou missionária Denise, aqui do estado de Minas Gerais, e congrego na igreja Pentecostal Uma Nova Visão de Águia, para quem ainda não me conhece, está chegando aí no canal, que é novo, e sob a direção, em primeiro lugar, de Deus, nosso Pai, e o Senhor colocou a responsabilidade de estar aí cuidando das ovelhinhas, pastor Jailson Moura, amém? Vai aí o nosso abraço carinhoso para o nosso pastor Jailson Moura e a sua esposa, nossa irmã missionária Ana Carolina, amém? Louvado seja Deus, estão aí firme e forte, passando provas, com toda certeza, mas nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir na vida dos nossos irmãos, né? E na vida de todos aqueles que têm se dedicado em fazer a obra do Senhor, trabalhar para o Senhor, muitas vezes até mesmo esquece de si mesmo, né? Esquece que é tanta coisa para fazer, mas primeiro sempre está buscando as pessoas que ainda não conhecem Jesus, está ali buscando com toda a paciência, né? Em favor do seu pequeno rebanho, mas nós sabemos que com certeza o galardão de Deus ele virá, e a melhor parte ainda está por vir para todos aqueles que trabalham e que amam fazer a obra do Senhor, amém? Aquele que tem sido zeloso para com a obra, o Senhor ele há de recompensar a cada um. Então Deus abençoe o pastor Jailson, Deus abençoe a missionária Ana e a todos os obreiros, a equipe geral aí da nossa congregação que tem lutado em prol da obra do Senhor. Deus abençoe o grupo de louvor, né? Chamas da adoração, que Deus venha abençoar também os obreiros, né? As obreiras, todos os irmãos que têm empenhado em prol da obra do Senhor. Que Deus abençoe. E eu quero deixar aqui uma palavra rapidinho para os irmãos, só para fortalecer aquilo que eu tenho falado durante a semana, que foi sobre a volta de Jesus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Louvado seja Deus. É rapidinho, irmãos, sem perca de tempo. Quer dizer para os irmãos, sempre eu venho falando que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, mas aqui eu acabei de ler, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, falando sobre isso. E para os irmãos consolar com essas palavras uns aos outros, dizendo para eles que não se desesperem, não fiquem atemorizados, não temas a nada neste mundo, não temas aquele que tem se levantado contra a sua vida, não temas aquele que tem feito mal contra a sua vida ou tentado fazer o mal contra a sua vida. Não temas o
pecado deste mundo. Não tema Satanás e os seus adébitos que têm sempre se levantado contra a sua vida, tentando te parar no meio do caminho. Sabe por quê? Este Jesus que prometeu vir, ele virá e não tardará. Jesus, ele fez uma promessa para nós. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E este Consolador vai permanecer com vocês até que eu volte. E o Senhor, ele nos instruiu, ele nos exortou, ele falou para nós, para ficar na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. O Senhor falou com seus discípulos e falou também, deixando este exemplo para nós. Fica firme na minha presença, fica firme aí na minha casa, buscando ao Senhor, me adorando, santificando a sua vida, deixando toda impureza, todo embaraço, deixando todo o pecado de lado, toda a vaidade deste mundo, deixando toda espírito de ignorância do lado, deixando este mundo que tão de perto, Satanás tão de perto te rodeia. Deixa Satanás e este mundo para lá, se apegue com Cristo, se apegue com o Senhor, porque Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua vitória, Ele é o dono da sua salvação. E Ele falou para nós que Ele vai voltar. E quando Ele for arrebatar a igreja, Ele está falando aqui que é para nós, aleluia, ter esperança nele, porque aqueles que estão mortos, aqueles que morreram já, não têm essa esperança, né? Já morreram, tudo já passou, louvado seja Deus. Eles, debaixo lá da sepultura, não tem mais esperança, louvado seja Deus. A chance deles já passaram, aleluia. Agora ele só está esperando o dia do arrebatamento de Cristo ou o dia do julgamento para eles. Agora para nós que estamos vivos, há esperança no Senhor. Para nós que ainda estamos vivos, glória a Deus, para nós há esperança, para nós há solução, aleluia, porque o Senhor prometeu. E se Jesus voltar a arrebatar a sua igreja e nós que estivermos vivos, primeiro os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram no Senhor, morreram em Cristo, aleluia, eles vão ressuscitar, vai encontrar conosco e vamos juntos subir nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, aleluia. E aí, irmãos, acabou a grande peleja, aí sim acabou a luta, aí tudo que nós passamos hoje, por isso que eu falo para os irmãos que é tudo passageiro. Esse problema que você tem enfrentado não vai durar eternamente. Essa luta que você tem enfrentado, essa enfermidade que você tem enfrentado aí na sua carne, não vai ser eterna. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, você vai receber um novo corpo, um corpo como o de Cristo. Não vai ter mais enfermidade, não vai ser mais tristeza para a sua vida, nem para a minha vida, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais angústia, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais tristeza, depressão, não vai ter mais nada para nos perseguir, inveja, levante do adversário contra a nossa vida para tentar nos parar no meio do caminho. Isso não vai existir mais. E aqueles que choravam, o Senhor disse, vou até deixar aqui para vocês, Apocalipse 21, que nos disse desta forma, deixei até que é marcadinho para os irmãos. Capítulo 21, novo céu e nova terra, mas vou ler aqui o versículo 3, depois os irmãos meditam em todo o capítulo, porque por causa do horário, para não ficar muito comprida a mensagem, irmãos. Eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí o versículo 4 está assim, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Amém, irmãos? Depois vocês lerem tudo aí, este capítulo, vocês vão ver como Deus fala conosco. Que tudo que nós passamos aqui nessa terra, irmãos, vai ser passado, vai ser tudo coisas passadas. Lá no céu não vai entrar choro, lá no céu não vai entrar tristeza, lá no céu não vai entrar também o pecado, lá no céu não vai entrar a falsidade, a inveja, aquilo que tanto te persegue. Lá no céu, irmãos, vai ser só gozo, paz, alegria. E nós vamos reinar com o Senhor eternamente, cantar no coral dos anjos e passear nas ruas de ouro, de jaspe. Irmãos, o grande rio da vida, a árvore no meio da praça, a árvore da vida. Irmãos, é coisas que a nossa mente não chega lá não. Por mais que a gente pense que o céu é lindo, que o céu é maravilhoso, que essa cidade que o Senhor foi preparar, a nova Jerusalém para nós, por mais que nós pensamos, irmãos, a nossa mente não consegue chegar até lá, porque a nossa mente é limitada, somos seres humanos.
mas o Senhor tem preparado para nós muito além daquilo que nós pensamos. É maravilha demais, irmãos. Vale a pena nós deixar tudo por amor a Jesus. Vale a pena nós esforçarmos. Muitas das vezes ir contra a nossa carne, porque a nossa carne não quer servir ao Senhor. A nossa carne não quer estar na casa do Senhor. A nossa carne não quer orar, não quer jejuar, não quer santificar, não quer buscar o Senhor. A nossa carne é do contra. Por quê? Porque a nossa carne é pecaminosa, ela veio do pó e do pó ela vai retornar. Mas o nosso espírito, ele clama, ele geme, ele quer as coisas espirituais, porque ele sabe que o Senhor que deu a vida é o Senhor que deu o nosso espírito, a nossa alma. E nós temos que saber, nós temos que, aleluia, ficar atentos, porque o espírito e a nossa alma, aleluia, ela vai voltar para o Pai, vai voltar para casa. Louvado seja Deus. E se nós não estivermos preparados, se nós não ficarmos ligados, irmãos, o tempo todo, estivermos buscando ao Senhor, vigiando, louvado seja Deus, para nós não entrar em tentação, para nós não cair no pecado, para nós estarmos sempre na presença do Senhor. Se nós não vigiarmos, nós iremos ficar para trás. E aí a nossa alma, o nosso espírito vai perecer no lago de fogo. E isso, irmãos, vai ser eternamente. Não vai ser por algum momento, só até apagar os pecados, que isso não existe. Isso existe, irmãos, só enquanto nós estamos vivos. Que nós temos que arrepender, de verdade. Nós não temos só que fazer uma oração seca, falar, eu pequei, Senhor, me perdoa, não. Nós temos que humilhar, nós temos que arrepender de verdade, nós temos que chorar, nós temos que rasgar o nosso coração, irmãos, e fazer alguma coisa para que Deus ele nos perdoe, para que chame a atenção do Senhor, que realmente nós nos arrependemos do que nós fizemos. E todos os dias nós pecamos e todo dia nós arrependemos, nos humilhamos de verdade diante do Senhor. Peça ao Senhor para te lavar, para te purificar, porque se Ele manifestar hoje nas nuvens, se Ele chamar a sua igreja, arrancar aqui essa igreja à força, nós possamos estar preparados na presença do Senhor. E eu vou deixar aqui também em 1 João capítulo 3, que nos disse assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Oh, glória a Deus! E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão e a transgressão são da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Porque isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Prestando atenção aí, irmãos, que não vai dar tempo de falar tudo, mas a palavra é tudo, viu? A palavra já está explicando. Versículo 9 do capítulo 3. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. 3. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Entenderam, irmãos? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão também não é de Deus, irmãos. Essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Glória a Deus. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Vede aí com grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus,
e somos mesmo seus filhos. O mundo não conheceu Jesus, o mundo rejeitou Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, veio para os seus rejeitaram. E graças damos ao Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele manifestou a nós e nós o recebemos. Louvado seja Deus. E todo aquele que tem esperança nele, purifica-se a si mesmo, porque Ele também é puro, o Senhor é justo, o Senhor é aquele que não aceita o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele resiste aos soberbos. O Senhor diz na sua palavra, e sabeis, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nós aceitamos isso, irmãos. Nós reconhecemos que Jesus morreu na cruz para lavar-nos dos pecados, para nos purificar. Louvado seja Deus, irmãos. Não repara muito a voz, porque estou bastante gripada, né? Mas o Senhor está no controle para tirar o nosso pecado, porque nele não há pecado. E assim como o Senhor, no Senhor não há pecado. O Senhor odeia o pecado. Nos humilhamos diante do Senhor, pedimos ao Senhor para nos perdoar, para nos santificar. E do mesmo jeito que Ele é limpo, do mesmo jeito que Ele é puro, aleluia, o Senhor também exige a sua igreja aqui na terra ser semelhante a Ele. E Ele diz que quando Ele voltar, irmãos, assim como Ele é, nós veremos, porque nossos corpos aqui dessa terra, este corpo pecaminoso, irmãos, porque todos nós somos pecadores. Porém, tem os pecadores arrependidos e aqueles que ainda não arrependeram, né? Aqueles que se arrependem e deixam, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. E tem aqueles que acham que não precisa de pedir perdão, tem aqueles que acham que não precisa, né, de Jesus na sua vida para ser perdoado dos seus pecados. Então aí há uma grande diferença daqueles que servem a Deus de verdade e aqueles que ainda não servem. E aqueles que servem a Deus, no versículo 2, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele vir arrebatar a igreja, seremos semelhante a Ele. Só assim que nós vamos ser igualzinho a Ele, irmãos. Nosso corpo vai ser igual dele. Nós seremos limpos totalmente e nunca mais nós vamos voltar para esse mundo para sujar no pecado, né? Na ignorância desse mundo aí. Louvado seja Deus, semelhante a Ele. Porque assim como é, o veremos. Assim como Jesus é, na realidade, nós o veremos. Só para aquele que estiver preparado para esse grande dia, irmãos. Louvado seja Deus. E todo que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Irmãos, todo aquele que tem esperança, você que tem esperança, que realmente Jesus ele falou e que ele cumpre, que ele virá, então procura hoje, agora, a começar a se humilhar diante do Senhor, a começar a pedir ao Senhor perdão das suas ignorâncias, os seus pecados, nosso pecado, e vamos pedir ao Senhor que nos purifica de verdade, para que nós possamos ser puros como Ele, nós possamos ter a mente transformada, nós possamos ter a mente de Cristo, ter um coração bondoso, um coração abençoado, que ama de verdade seu irmão. Louvado seja Deus, não sendo como Caim, né, que matou seu irmão Abel por causa da inveja. Porque Abel, tudo que ele fazia, ele procurava fazer, aleluia, tirar sempre o melhor para o Senhor, as primícias para o Senhor. Ele fazia sempre o melhor dele para Deus. E o Senhor sempre recebia o sacrifício de Abel. E de Caim não. Por quê? Porque Caim, ele nunca que escolhia a melhor parte para o Senhor. Ele sempre estava pensando nele mesmo, nele próprio. E ele sempre oferecia a de segunda qualidade para o Senhor. E a primeira ficava para ele. Abel era o contrário, tudo de primeiro para o Senhor era as primícias. Então ele fazia o melhor. E Caim não. Então, quando o Senhor recebeu o sacrifício de Abel, Caim já ficava com inveja. E já tramava no seu coração maldade contra o seu irmão para tirar a vida de Abel, até que um dia isso aconteceu. Caim tirou a vida de Abel. Mas o sangue de Abel, clamando por justiça, e Deus viu, né? Não existe nada oculto aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Então você ame o seu irmão de verdade. Repreende o espírito da inveja e procura fazer o melhor também para Deus. Se o seu irmão faça o melhor e o Senhor está respondendo ele, agradeça o Senhor.
quando você vê o seu irmão, aleluia, progredir, tanto na vida espiritual como na vida material. O Senhor, Ele abençoa tanto a vida espiritual como o restante também da nossa vida vai bem. Então agradeça ao Senhor, se alegra com o seu irmão, não tem inveja, mas procura também a consagrar o melhor de você para Deus e fazer as coisas de Deus e tirar a primícia. A primeira coisa que você lembra é para o Senhor, para a obra dele. Aleluia. E Deus assim vai ver o seu coração, que você tem zelado da obra do Senhor e tem amado o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. E assim o Senhor vai estar te abençoando da mesma forma que Ele abençoava Abel. O Senhor também, Ele vai receber, aleluia, os teus, não digo sacrifício, porque nós não sacrificamos nada, irmãos. E o que nós temos que fazer é de bom coração, com alegria, como Ele faz para nós, com muito amor e com alegria. Amém? Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, sua casa. Que abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que vocês estejam dentro da palavra do Senhor. Leiam a Bíblia, porque esta é a palavra, é a fonte de vida eterna. Amém? Senhor Jesus, abençoa cada vida que está aí, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Esclareça, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a Tua palavra para cada um, ó Pai. Que eles possam ter o discernimento, ó Pai, o que o Senhor quer falar com eles através da Tua palavra todos os dias. Senhor, ajuda este irmão, ó Pai, fraco na fé. Ajuda eles a meditar na Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que esta palavra, Deus, é o mapa que nos conduz à salvação. Senhor, abençoa os nossos irmãos, ó Pai, que estão aceitando o Senhor como Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida e sela com Teu sangue. Jesus amado, reveste-nos do Teu poder e perdoa os nossos pecados, todas as nossas impurezas e as nossas falhas diante do Senhor. E sede conosco mais um dia, e nós Te glorificamos e Te exaltamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Continue conosco. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreve aí no canal. Ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações. Todas as vezes que mandarmos mensagem aí no canal, vocês recebam do outro lado. Amém? Que vocês compartilhem essa palavra com o seu irmão, com a sua irmã, com todos que você vê que está necessitado de uma palavra, de uma oração, viu? E se você quiser deixar aí seu pedido de oração nos comentários, viu? Pode deixar aí seu nome e que Deus venha te alcançar através do poder da oração, através do poder da palavra. Amém? Que Deus te abençoe vocês. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.